A todos com a paz do Senhor, amém? Vamos ler aqui no livro de Daniel. Eu vou ler uns versículos aqui, aí depois a igreja pode se assentar, tá bom? Eu vou ler aqui no capítulo 6, o versículo 3 e 4. Aí a igreja já pode tomar assento. No capítulo 6, o versículo 3 e 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Pode tomar assento. E diz ainda no capítulo 9, do versículo 2 ao versículo 5, diz assim: E no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor aos profetas Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos, e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Amém? Vamos ao que o Senhor tem para nós nessa noite? Eu confesso à igreja aqui, eu não tenho, como é que eu vou dizer, o costume de pregar, eu não sou muito fã, né? Mas eu creio que Deus fala através da palavra dele. E quando minha mãe pediu para me trazer a palavra, eu falei, eu vou preparar, vai ser assim, né? Vamos ver o que Deus fala através da palavra dele. E ao ler esse texto ali sentado, quando o rei escolheu certos homens para trabalhar para ele, ali Daniel se destacou, já de início Daniel se destacou porque havia nele um espírito excelente. E o que me chamou a atenção é que houve homens que procurou buscar contra Daniel algo, né? Eles queriam destruir a imagem de Daniel. Daniel não fez nada para eles, Daniel não falou nada contra eles, Daniel estava vivendo a vida dele, mas mesmo assim, tinha homens que buscavam destruí-lo. Aí eu vou trazer aqui, não vou trazer para o lado carnal, mesmo que hoje nós vivamos em um mundo que há pessoas sim que querem ver o seu mal, vamos trazer pelo lado espiritual, porque a própria palavra nos alerta que a nossa luta não é nem contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, os príncipes e os principados que habitam as religiões celestiais. Então a nossa luta é espiritual. A gente não deve lutar contra o nosso irmão que nos persegue. A gente deve batalhar sim contra ele em oração, orar pela vida dele, né? A própria palavra diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Ora por aqueles que te perseguem. Esse foi um conselho do próprio Senhor Jesus. E ali aqueles homens procuravam achar algo na vida de Daniel, né? Tramavam contra a vida dele. E hoje, você e eu somos um Daniel na casa do Senhor. Só que não há homens que tramam contra você. O que trama com você é o lado espiritual. Há demônios que perturbam, que tramam, que planejam o tempo todo algo contra a sua vida. Você não enxerga. Você não vê e você muitas vezes não está nem preocupado com isso. Mas há uma legião ao teu derredor que busca ver o teu mal. Ele busca defamar o teu nome. Ele quer ver você no chão, caído. Ele quer te envergonhar. Ele quer te matar. Ele quer tentar qualquer coisa que possa ir contra a sua vida. Seja física ou espiritual. Se ele tiver a oportunidade de te adoecer, assim vai ser feito. Se ele tiver a oportunidade de te envergonhar, assim eles farão. Aqui, diz que eles não encontravam em Daniel culpa alguma. É aí onde entra
a blindagem espiritual que nós devemos ter. Daniel, ele se blindava ali em ter uma conduta, né? Ele tinha uma conduta reta naquele lugar, na vida dele, tinha uma conduta que era irrepreensível. Então não tinha como alguém encontrar algo que fosse contra ele, fisicamente. E nós, de maneira igual, é a vida espiritual. Se você proceder com uma conduta reta diante de Deus, os demônios, o inimigo da tua alma não vai encontrar nada que possa ir contra a tua vida. E não vai encontrar brecha. E o que eles buscavam contra a vida de Daniel era uma brecha. Eles só precisavam de um espaço para defamar Daniel. E assim é na tua vida. Se você der uma brecha, seja ela qual for, grande ou pequena, entrará sim demônios e fará arruaça na tua vida. Só que nós não estamos preocupados com isso. Nós nos distraímos. Daniel, ele se blindava contra isso. Além dele ter uma conduta irrepreensível, ele orava para se blindar contra todas essas coisas. E o que o Espírito Santo vem nos alertar nessa noite a respeito disso, dessa blindagem que nós devemos ter a respeito de brecha, né? Toda e qualquer brecha que você possa dar na sua vida, para que o inimigo tenha o aval de trabalhar, vamos nos blindar. Mas como é que eu faço isso? Jejum e oração, palavra, busca, humilhação, confessar, assim como nós vamos ver no texto mais à frente, assim como Daniel fazia. Daniel era homem de Deus, Daniel não era santo. Em momento nenhum a Bíblia vai dizer que ele era santo. Santo só existia um. Muitas das vezes a gente tem mania de santificar esses homens, né? A gente tem que sim seguir exemplos dele. Eles deixam grandes exemplos, mas eles não eram santos. Santo só foi Cristo, né? Eles são só exemplos. E Daniel deixa esse exemplo a gente, dessa blindagem espiritual a respeito de brecha. Há contra a tua vida hostes malignas que tentam a qualquer custo entrar. E olha, vamos fazer uma reflexão, olhar para dentro de nós e ver se nós estamos realmente blindados nessa noite, né? Se os anjos que acampam ao nosso redor não estão se afastando por conta de nada. Se o que nós fazemos, ou falamos, ou pensamos, ou sentimos, está de acordo com a palavra de Deus. Ué, mas como assim, Vinícius? O que eu falo, o que eu penso? Sim. A Bíblia vai dizer que o que você pensa afasta e dá brecha para o diabo. Porque o próprio Jesus disse que só em você pensar, você já pecou. Ah, mas o que eu sinto também, o que você sente também. Se eu sinto ódio do meu irmão, mágoa do meu irmão, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele não habita de maneira alguma em templos sujos. E a mágoa, e a falta de perdão, e a tristeza, e o rancor, ele suja o teu templo. Mas que templo é esse? É o teu coração. É onde Deus habita. E todas essas coisas são brechas que você dá para o inimigo. Ah, mas na minha vida o inimigo não atua não, Vinícius. Isso aí, eu sou lavado, remido, santificado no poder do Senhor. Né? É assim. Nós somos santos, irrepreensíveis, justos, salvos. Tudo isso é muito bonito, mas não é uma verdade. A verdade é que se você tem uma conduta que não está de acordo retamente, diligentemente, de acordo com a palavra, você dá sim brecha para o inimigo. E ele atua muitas vezes, você nem percebe. E às vezes você não percebe porque a tua visão não está aberta por conta de você não ter uma vida de oração e uma vida de busca. Né? Então, alerta do Senhor para você nessa noite. Há uma legião de demônios que busca o teu mal. Se blinde nessa noite. Se blinde contra todas essas investidas do diabo, contra todos esses planos malignos. E ele vai usar sim quem está próximo de você. Assim como usou esses homens para tentar defamar Daniel, que era homem de Deus.
Ele vai usar sim, com certeza. Pessoas que estão próximas de você para te irritar, para te fazer sair da graça, para te entristecer. Porque assim ele vai conseguir uma brecha para poder atuar na tua vida. E quando ele entra e começa a atuar, ele começa a trazer desânimo espiritual para a tua vida. Ele começa a te cegar espiritualmente. E é como se uma nuvem negra te cercasse. E você já não vê mais. A Bíblia diz que quando Saulo caiu do cavalo, houve escamas que caíram dos seus olhos. Eram como escamas que tapavam a sua visão espiritual. Entenda isso. O que o inimigo faz para cegar a tua vida. Para tentar tragar a tua alma. E fazer com que você perca a salvação. Ele vai tentar te cegar espiritualmente. Mas como isso, Vinícius? Orar já não faz parte da minha vida, já não é mais um hábito, mas também já não faz mais falta. Eu passo a semana toda sem ler a Bíblia, mas também não faz falta. Eu já não dobro o meu joelho e boto a minha cara no pó, mas também já nem mais faz falta. Eu tenho uma triste notícia para você, que o inimigo já está te cegando. Você já está vivendo em meio a essa nuvem negra. Se você já não tem mais sede de buscar o Senhor, se você já não sente mais falta da presença do Espírito Santo, o inimigo já está te cegando. Você já está com sintomas de que você deu brecha e essas hostes malignas já estão atuando na sua vida. Ah, Vinícius, mas eu estou perdido agora, então já era? Não. Graças ao amor incondicional do Senhor, nós temos a oportunidade todos os dias de voltar ao primeiro amor, de voltar aos pés do Senhor. Por causa do amor dele. A Bíblia vai dizer que o amor dele é incondicional. Mas o que é isso, Vinícius, incondicional? Nada que você faça para o bem ou para o mal pode aumentar o amor de Deus ou diminuir o amor de Deus. Ele já te ama. Então, se você está vivendo em meio a essas brechas, rogue por esse amor incondicional. Porque jamais ele vai dar as costas a um coração contrito e quebrantado. Mas quando se confessa, e eu já vou continuar no texto aqui, onde nós vamos entender. No capítulo 9, o Daniel vai dizer assim: no primeiro ano de seu reinado, que é o rei Dário, eu, Daniel, entendi, pelos livros dos números de anos, de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar a assolação de Jerusalém, era 70 anos. Aqui o Senhor revelou a ele porque Jerusalém estava sendo assolada. E ele estava vivendo essa assolação. Só que já tinha sido profetizado pelo profeta Jeremias, esses 70 anos de assolação contra Jerusalém. E foi assim que ele entendeu. O Senhor revelou a ele e ele pôde entender que Jerusalém estava passando por essa assolação. Então ele caiu em si e disse: espera aí, agora eu entendo a visão de Jeremias, que profetizou contra a assolação de Jerusalém, e foi cair em oração. E ele diz assim: eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco, que vai falar de humilhação, e cinza, que fala de se humilhar também, assim como Jó. A Bíblia vai dizer que quando Jó quis se humilhar na presença do Senhor, ele sentou nas cinzas. Aí nós vamos entender como é necessário para nossas vidas nos arrepender, nos humilhar, orar e rogar ao Senhor pela sua misericórdia. Quantas das vezes nós estamos passando inúmeras tribulações e nós dobramos o nosso joelho esquecendo que somos pecadores, né? A gente pede o Senhor, só pede. Igreja, quando eu falo para vocês, primeiro a palavra está cortando para mim, né? Primeiro eu estou aprendendo, o Senhor está falando para mim primeiro. Para mim aprender, isso. Quantas das vezes eu dobro o meu joelho e eu só peço, né? Eu agradeço sim, agradeço, já começa a oração agradecendo, e depois começa a pedir um monte de coisa. E só peço, mas eu esqueço de me humilhar. Mas estou passando tribulação, estou passando uma prova, é uma enfermidade que não me deixa, é algo que não me larga. Entenda que o próprio Paulo tinha um espinho na carne, e ele rogou ao Senhor: Senhor, tira esse espinho da carne. A Bíblia não diz o que era o espinho, mas ele rogou ao Senhor, e o Senhor respondeu para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza.
Então, se o Senhor curasse ele se ensoberbeceria, talvez ele se acharia demais, né? O orgulho dele ia crescer demais. Então aqui, a mesma coisa aconteceu com Jerusalém. Jerusalém estava sendo assolada, estava passando por tribulação. E Daniel se jogou e dirigiu os seus olhos ao Senhor em oração. E ele vai dizer que ele jejuou, né? Ele jejuou, para ele orar ao Senhor, ele jejuou. E quantas vezes a gente nem jejua mais? É um alerta do Senhor para a nossa vida, um despertamento, que a gente às vezes vive num sono espiritual. A gente entra eu digo por mim, a gente está tantos anos na igreja que a gente se acostuma, se adapta, né? Aí vira aquelas orações rotineiras, a oração de quando acorda, a oração antes do almoço, a oração de quando vai dormir. São as orações que a gente faz. A leitura da Bíblia, da palavra, é muito raramente, esporadicamente, quando é um versículo ou uma devocional que a gente lê. O jejum, fica lá no esquecimento, né? E essa parte aqui, que foi o que me chamou a atenção no texto, a parte que a gente deve se humilhar diante do Senhor e confessar, que foi o que Daniel fez. Como eu disse no início, Daniel não era santo. Ele conhecia suas iniquidades, ele conhecia os seus pecados. E ele diz assim: e orei ao Senhor, meu Deus, e confessei. E disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo. Olha Deus entrando na presença do Senhor com um grande respeito. E aqui Daniel nos ensina mais uma vez, e o Espírito Santo nos confirma mais uma vez, que a gente esquece da grandeza de Deus. Deus grande e tremendo. É o que Daniel, a primeira frase de Daniel ao se dobrar diante de Deus em oração. Deus grande e tremendo. E muitas das vezes, a gente quando vai orar, não tem reverência nenhuma. Não tem respeito nenhum a esse Deus grande e tremendo. Muitas das vezes a gente se dirige a Ele como se fosse qualquer um. Eu já ouvi até pastores e pregações dizendo que a gente pode sentar e conversar com Deus como se fosse um amigo nosso, como se fosse um colega que a gente conhece. E na verdade não é assim. A verdade não é essa. A gente tem intimidade sim para com Ele, mas respeito acima de tudo, reverência acima de todas as coisas. Sabe por quê? Porque Deus não mudou. Ele diz que Ele não dá e nem divide a honra dEle com ninguém. Então Ele não é um amigo qualquer. Ele é um amigo de todas as horas, mas Ele não é qualquer um, que você se dirige da maneira que você quer, que você senta e conversa como você quer. Se dirija a seu Senhor com respeito e reverência. Deus grande e tremendo. Você não diz para o teu amigo, cumprimenta ele: e aí, parceiro grande e tremendo? Né? Não é assim que você se refere a ninguém. Isso aqui mostra o respeito de Daniel ao se dirigir ao Senhor. Quando nós aprendermos isso, a nossa vida espiritual vai começar a mudar. A nossa conduta espiritual vai começar a mudar. Nós vamos começar a crescer espiritualmente. Nós vamos começar a ser avivados na casa do Senhor. Nós vamos sair e parar de viver essa mornidão, essa mesmice que nós vivemos. E vamos começar a viver um lado espiritual que muitas das vezes a gente nem conhecemos, ou já conhecemos e hoje não conhecemos mais, né? E ele confessa ao Senhor, ele diz assim: guarda o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha só uma coisa. Existe uma condição para o Senhor guardar o conserto e a misericórdia. Ele guarda o conserto e a misericórdia para aqueles que o amam e guardam os teus mandamentos. Então não é para qualquer um. Há uma seleção aí. O conserto, as promessas, as bênçãos só vão se cumprir na vida daqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Olha aqui. Não é para qualquer um. Ah, mas eu venho à casa do Senhor todo domingo. Eu estou na casa dele e eu oro de vez em quando, né? Eu leio a palavra, às vezes, eu até ajudo meu irmão, eu sou bonzinho. Eu tenho um coração bom. Não é assim. Daniel aqui, ele nos ensina
que há uma seleção daqueles que vão ser abençoados e daqueles que vão ser ouvidos. Ele estava orando por Jerusalém. Orando por Jerusalém, era uma cidade. Devia haver ali milhões de pessoas, eu não tenho noção da quantidade de pessoas. Havia milhões, mas ele destacou, ele peneirou naquele momento, quando ele falou assim: guarda, Senhor, o conserto e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Se você não ama o Senhor, infelizmente, a palavra não serve para você. Se você não guarda os mandamentos e os preceitos do Senhor, infelizmente, essa palavra profética não serve para você. Né? E quando nós recebemos uma palavra dessa assim, é que a gente se desperta. Poxa, então é por isso que minha vida está travada. É por isso que as coisas não acontecem da maneira que eu acho que vai acontecer. Então é por isso que as bênçãos não estão se aproximando de mim. Porque a Bíblia diz que a gente não precisa nem correr atrás das bênçãos, as bênçãos correrão atrás daqueles que obedecem ao Senhor. As bênçãos correrão atrás da gente. A Bíblia vai dizer ainda que a gente nem precisa estar preocupado com o dia de amanhã, porque disso o Senhor sabe. Ele conhece as tuas necessidades. E muitas vezes a gente dobra o joelho para pedir ao Senhor o que Ele já conhece. A gente dobra o joelho para pedir ao Senhor a respeito das nossas necessidades. Quando na verdade Ele diz: meu filho, busca o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, que todas essas coisas vai te ser acrescentada. Para de se preocupar com isso. E o livro de Daniel vai te confirmar a mesma coisa. As bênçãos, as promessas servem para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha como é que a palavra se encaixa, né? Então, muitas das vezes, a gente roda no deserto e vamos permanecer andando 40 anos, e é uma realidade. Muitas das vezes, eu busco coisas que não acontecem, não vão se realizar, enquanto não se consertar. Enquanto a gente não conhecer verdadeiramente qual é a vontade do Senhor. A palavra diz que o povo perece, ou seja, o povo padece, o povo morre por falta de conhecimento. E o conhecimento só dá quem busca, e o conhecimento só tem quem lê essa palavra, quem se alimenta disso. Então, muitas das vezes, a gente está que nem o povo de Israel rodando no deserto. E quando eu leio essa passagem do povo de Israel, eu fico me imaginando o povo, hoje, espiritualmente, rodando 40 anos no deserto. Gente, tem pessoas e tem cristãos, irmãos nossos, que a gente vê andando círculos no deserto. Estudiosos dizem que a caminhada do Egito até a cidade prometida eram de 7 dias. Em uma semana, o povo chegaria. Uma semana. Eles rodaram 40 anos. E aquele povo, aquela geração, não entrou na cidade. Entrou na cidade outra geração, a segunda geração do povo. E às vezes a gente fica achando que a justiça de Deus não vai funcionar na nossa vida. A gente fica achando que Deus é bobo, né? A gente às vezes acha que tudo vai dar certo no final. E na verdade não é. Tem coisas que talvez não vai acontecer na tua vida por conta de você não ter um conserto. Enquanto o povo não se consertou, eles não entraram na terra prometida. Deus te ama, Ele não quer ver você andando no deserto, Ele se entristece com isso. Mas tem uma coisa que impede Ele de te ajudar a sair desse deserto. Sabe o que é? A justiça. A justiça de Deus. Ele é justo, Ele não pode negar a si mesmo. Então, enquanto a gente não conhecer a verdade e praticar, né, a gente não vai viver as promessas na sua integridade. A gente acha que só porque o mundo está caminhando e está indo para onde está indo, a gente acha que Deus mudou também, agora está um alavanteio danado. Tem igreja que pode tatuagem, que pode piercing, que pode dançar, tem igreja que faz o passinho do abençoado, tem igreja que pode isso, tem igreja que pode aquilo. Aí a gente acha que está assim, a Deus dará, que Deus fechou os olhos, que Deus mudou. Não,
agora é outra geração, agora pode. Antes era diferente, mas agora pode. Não. A Bíblia, ela é firme quando diz que Deus não mudou e não mudará jamais. Então as doutrinas, os mandamentos, nenhum mudou. Então se você quer vitória, se você quer vida com Deus, se você quer mudança de vida, quer uma vida espiritual íntegra, sem brecha, está aqui a receita. E orei ao meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor Deus grande e tremendo, guarda o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. E aqui ele confessa: pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes e apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os teus profetas, e que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também todo o povo da terra. Aqui ele confessa que nem ele nem um povo era santo. Ele confessou o pecado diante de Deus. E a própria palavra diz que nós devemos confessar e deixar, para que nós sejamos perdoados. A Bíblia diz: arrepende-te, né? Enquanto há tempo. E se arrepender não é só de pecado cabeludo, não, que a gente fala em pecado, a gente pensa em coisas mais banais, né? Uma coisa mais assustadora, pecados mais que saltam os olhos, quando na verdade não é. Arrepende-te de todo e qualquer pecado que você vive hoje, por menor que seja. Arrepende-te, confessa ao Senhor ele, descreve na presença dele. Em oração, você diz para ele mesmo: Senhor, eu confesso que eu faço isso, que eu sou assim. Muda a minha vida, muda a minha história e me ajuda a tapar essas brechas. E vamos viver um novo evangelho, uma nova vida espiritual. Porque eu tenho certeza que quando você fizer isso, quando a tua conduta diante de Deus mudar, assim como Paulo, as escamas dos nossos olhos vão cair. E nós vamos enxergar o evangelho de uma outra maneira. Nós vamos ter uma outra visão de Deus. Uma visão que muitas vezes hoje é deturpada, embaçada e tapada pelo inimigo. O inimigo não quer que você veja Deus na sua integridade, porque ele não quer que você se salve. Ele já não tem mais salvação, ele já está condenado. E ele quer que aconteça o mesmo contigo. E ele aos pouquinhos vai entrando nessas brechinhas que nós vamos dando todos os dias, uma brechinha aqui, uma brechinha ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Ele vai entrando e se alojando, e é como um câncer que ele vai se alastrando em nossas vidas. Assim é o diabo, assim é o pecado em nossas vidas. Enquanto nós não o enxergarmos e tratarmos contra ele, ele vai continuar crescendo e vai continuar te cegando. Então hoje, nós aprendemos com Daniel que nós temos ao nosso derredor inimigos que tramam e planejam contra a nossa vida, que buscam nos envergonhar, nos fazer pecar, nos diminuir, nos afastar da presença de Deus. Mas nós aprendemos também que nós temos uma receita contra isso, que é a oração, o jejum, os rogos e confessar diante de Deus a nossa fraqueza e os nossos pecados, para que nós possamos crescer espiritualmente. Essa é a palavra que o Senhor me deu para mim e para a igreja. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?